Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Neste momento, quero convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 71, versículo 15. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. No programa de hoje, contamos com a presença do pastor Edson Ferreira e do auxiliar Ícaro Ferreira, filho do pastor. Paz do Senhor, pastor, é um prazer tê-lo conosco no programa de Intercessão. Estar aqui com o senhor nessa tarde maravilhosa. Bênção, né? Paz do Senhor, irmão Ícaro. Paz do Senhor, pastor, para nós é uma honra poder estar participando aqui do programa Intercessão. Bênção, né? Graças a Deus. O pastor Edson, juntamente com o irmão Ícaro, ambos cooperam com o pastor ali na área 11. Área 11, Ibura. Ali no Ibura, né? Graças a Deus. E para nós é uma alegria tê-los no programa Intercessão. Antes de começarmos, pastor, eu vou pedir ao senhor para o senhor nos levar em oração. Pois não, pastor, será um prazer. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te dar graças pela oportunidade de estarmos aqui nesta tarde, Senhor, para te louvar, para te adorar. Através desse programa maravilhoso, onde temos a certeza que muitas e muitas vidas serão abençoadas por intermédio dele, Pai. Estende as suas mãos sobre a vida do pastor Jefferson, sobre a vida de Ícaro, a minha vida e todos aqueles que estarão conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é como já hoje contamos já, né, com a presença do pastor Edson Ferreira, que foi gestor da igreja ali, da filial no interior do nosso estado, também missionário na República da África do Sul e atualmente coopera com o pastor presidente, né, como coordenador da área 11, como já te informamos, ali na região do Ibura. Com ele também temos o seu filho Ícaro, né, que também o acompanhou em muitas dessas experiências e coopera em nossa igreja hoje como auxiliar oficial. E já gostaríamos de iniciar, pastor, perguntando qual a importância da oração na vida do cristão. Pastor Ícaro, fica à vontade. Glória a Deus. Pastor, eu quero saudar com a paz do Senhor todos os irmãos que estão conosco, né, e dizer da importância da oração na vida de todo cristão. Em primeiro lugar, pastor, a oração é o único meio de um ser humano falar com Deus. É o único meio. É a oração. É quando você expressa o seu sentimento em relação a Deus. A oração também é uma adoração. Quando você vai a Deus em oração, você está adorando a Deus também, porque em primeiro lugar você reconhece que Ele é o Senhor. Você está indo a alguém que tudo pode. Alguém que criou todas as coisas, que fez todas as coisas. Então a importância da vida de oração, em primeiro lugar, é saber quem é Deus. Quem é Deus? Deus é Criador. A gente vai para você dar uma volta assim, né, folheando a Bíblia, as folhas do Antigo Testamento, a gente passa a compreender que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive o homem, né? Todas as coisas, mar, terra céu, terra e mar, e tudo quanto neles existe, diz a palavra. Então Deus é o consumador, é o Criador e consumador de todas as coisas. Para você falar com Deus em oração, você precisa conhecer Deus. E a partir da hora que você conhece Deus, você ora ao Senhor não apenas com um sentimento de necessidade. Você ora com um sentimento de prazer, em saber que você foi beneficiado pela graça de Deus, em poder se dirigir a Ele em oração. Uma pessoa que não ora a Deus, uma pessoa que não busca a Deus, ele é vazio. Ele não tem perspectiva de vida, ele não tem futuro, ele não tem esperança. Porque a oração não faz parte da vida. Se a oração não faz parte da vida dele, automaticamente ele não tem um relacionamento com Deus. Mas quando você conhece Deus e você passa, através da oração, se relacionar com o Senhor, você passa a ter prazer em Deus. Então, um crente que não ora, a vida dele não importa para Deus e ele não sente nenhuma necessidade de ter um relacionamento com Deus. Ele se acha assim, é como se fosse uma pessoa egoísta.
Mas uma pessoa que crê em Deus, ele tem por necessidade sentir prazer de estar com Deus. Hebreus 11:6, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque se faz necessário que aquele que se aproxime de Deus, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador. Então, esse sentimento, em primeiro lugar, quando a gente passa a compreender quem é Deus e nós sentimos esse prazer de estar na presença de Deus, nós entendemos com isso que a vida dessa pessoa, ela vai sendo renovada dia a dia. Um crente sem oração, ele não é nada. Não é nada. É interessante, o senhor falando essa expressão aí, eu estava me lembrando recentemente sobre a oração do Pai Nosso, né? Do Senhor Jesus. Ele revoluciona a oração, né? Foi. Ele nos leva a nos dirigir a Deus como Pai, né? E ali a gente eu estava observando assim rapidamente aquela oração do Pai Nosso. O Senhor revela ali 4 passos importantes, né? O primeiro, conhecer a Deus, né? O segundo é conhecer a vontade de Deus. O segredo, conhecer o que Deus fez. E o 4º passo, conhecer o que Deus faz. Sim. Ali a gente vê isso aí e o passo de conhecer a Deus é interessante porque Jesus diz assim: quando você for orar, você fecha a porta do seu quarto e diz assim, Pai Nosso. Quer dizer, fala de relacionamento, né? Exato. De relacionamento. E eu me lembrei aqui, pastor, do Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim, 27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quando a gente olha aqui, a gente vê que aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se a gente parasse aqui, a gente podia ver que Deus, ele seleciona algumas pessoas. Só que no versículo seguinte, no versículo 28, diz assim: vinde a mim todos, estás cansado e oprimido. Ou seja, o Pai, Cristo quer revelar o Pai a todos, né? E a oração, ela proporciona isso, né? É revelar o Pai, você conhecer a Deus para poder você até ter condições de falar com Ele, não é, Ícaro? Sim, com certeza, pastor. Lembro-me de uma frase de Martinho Lutero, que diz que a oração é o suor da alma, né? É você ultrapassar a barreira do conforto e se entregar diante de Deus de uma forma tão forte, a ponto de você se sacrificar para conhecer aquele que lhe criou, que lhe formou, que cuida de você, que provê as suas necessidades. E isso fala muito, como estávamos falando aqui em off, né? Fala muito a respeito do sentimento que temos em relação a Deus, de irmos em busca dele em oração, sabendo que ele é o Deus que pode fazer qualquer coisa. Não há impossibilidades para Deus. Mas como o pastor falou aqui, é importante a gente ter esse reconhecimento também, de que quando a gente chega diante de Deus em oração, com fé, ele galardoa a nossa fé. Ele reconhece a fé que há dentro de nós, como há versículos na Bíblia, né? Aquele texto que aquele homem chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, se tu quiseres, né? Jesus diz a ele, né? Se eu quiser, não, se tu creres, porque não há impossibilidade para que eu possa realizar o milagre, né? Ele diz: Senhor, ajuda na minha impossibilidade, na minha falta de fé. E o Senhor diz: eu quero, seja feito, né? Então, glória a Deus por isso. A oração é a chave da vitória. Então, a importância da oração para a vida do crente, primeiro porque a partir dali ele vai conhecer a Deus, não apenas teoricamente, né, pelo que está escrito, mas de forma experimental, né, pastor? Sim. Exato. Há quem diga que Deus dá a fé para que a pessoa creia. E nós acreditamos que o Senhor, através da sua palavra, primeiro Deus se revela para que a gente possa ouvi-lo e crer. A partir da hora que eu creio, o veículo que Deus deixou para que a gente fale com Ele é o meio da oração. Porque a oração, Jesus, como o Senhor já disse aí, Jesus nos ensina que para que a gente chegue na oração, a gente tem que chegar com humildade, com humilhação diante de Deus. Quando você se humilha diante do Senhor, você o exalta em adoração. Então, por que a oração é importante na vida de uma pessoa? Em primeiro lugar, porque é o único meio da gente falar com Deus. Em segundo lugar, a gente adora o Senhor através desse meio. E Deus se agrada disso. Porque a partir da hora que ele olha para o céu, do céu à terra, ele vê alguém que não vê, mas está ali com os joelhos dobrados, chorando, clamando e acreditando profundamente que ele é o Senhor. Eu vou pegar a deixa de Ícaro, né? E acrescentar uma terceira aí, crendo que ele é galardoador dos que o buscam, né? Ou seja, Sim, aquele que busca o Senhor será encontrado por ele, né? Glória a Deus por Até isso. Tiago, né, que diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, né? Exato.
Então é importante, a oração é indispensável para a vida do... É claro que essa pergunta aqui é assunto para a gente passar o programa todinho conversando. Com certeza, com certeza. Porque o desejo de Deus é ser conhecido. Ele diz lá através do profeta Jeremias, né? Aquele que se glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. No Salmo 46 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é? Só aproveitando aí, você citou o profeta Jeremias, me veio esse texto no coração, né? Que é o Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13 e a parte A do versículo 14, que diz assim, então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e serei achado de vós, diz o Senhor, né? Glória a Deus. Então, Deus se encontra disponível para quem vai acessá-lo através da oração. Foi exatamente esse conselho que Salomão passou para Davi, quando estava passando o reino para Davi passando para Salomão, aí ele disse para Salomão assim, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito, uma alma voluntária, se o buscares, será achado de ti. Exatamente. Glória a Deus. E naquela oração, Salomão usa esse aprendizado, né? Isso. Quando diz assim, usa, Senhor, de misericórdia comigo, como usaste com meu pai, né? Isso. Ele torna... Aprendeu rápido, né, pastor? O capítulo 6 de 2 Crônicas é uma linda oração que ele faz. Ele aprendeu rápido, né? Extraordinário, Conheceu Deus e ali abriu o coração para ele. E é importante também, né? O senhor abriu outra porta aqui, que o conhecimento de Deus, ele não se dá apenas no momento, mas ele deve ser continuado buscando, né, pastor? Sempre, né? Deus revelou-se a Salomão de uma forma extraordinária. Agora faltou nele a perseverança, que isso é importante. Por isso que Paulo disse assim, orai sem cessar. Né? A oração deve ser apenas, também tem que ser algo constante e contínuo. Né? Sim. Ele diz, escrevendo aos Efésios, orando em todo o tempo. Então, nós nunca podemos relaxar na oração. Mas, como eu disse, essa pergunta é assunto para um programa inteiro, a gente tem muito assunto aqui para a gente conversar. Pastor, em nossa introdução já informamos algumas atividades desenvolvidas pelo senhor nesse período que o senhor vem cooperando com o nosso pastor, presidente. Bem sabemos que devemos orar sem cessar. Né? Todavia, qual foi o momento da vida que o senhor mais sentiu a necessidade de viver a vida intercessória? Essa é uma pergunta muito interessante, pastor. Porque eu acredito que na vida de todo crente que ama a Deus, a intercessão ela começa no dia que a gente conhece a Deus. Não tem como. É interessante. Às vezes você não sabe orar como convém. Mas interceder, a partir da hora que você recebe Jesus no seu coração, a intercessão já faz parte. O senhor disse há pouco tempo atrás, né, que Jesus ensinou os discípulos, porque os discípulos perguntaram, ensina-nos a orar? Ensina-nos a orar. Então Jesus ensinou como orar. Mas assim, quando a gente fala de intercessão, na hora que você aceita Jesus, você já começa orando por alguma coisa. A partir da hora que você encontra Jesus, você vai orar. É muito difícil você orar por você. E pode até orar, dizendo a Deus assim, Senhor, me abençoa, me ajuda. Mas você já começa esse sentimento de intercessão, ele é tão maravilhoso. Eu não sei se é certo a gente dizer que é um dom à parte. Eu acho muito interessante isso, porque quando você tem esse encontro maravilhoso com Jesus, o primeiro sentimento que você tem é que as pessoas vivam o que você vive, sintam o que você sente e sinta essa alegria, esse prazer, essa segurança de estar na presença de Deus. Você quer com que as pessoas sintam isso também. Então a intercessão começa quando você tem um relacionamento com Deus. A partir desse momento, por incrível que pareça, mas a gente passa a interceder mais do que orar por nós mesmos. É interessante. Agora, claro que em todo período da nossa vida tem aquele momento que você se despreende mais para a intercessão. É quando você conhece a Deus, e eu acho muito interessante isso, porque quando eu digo assim, quando uma pessoa conhece a Deus, você passa a conhecer o coração de Deus também. Porque você vai buscar a Deus através da sua palavra e você passa a entender o que Deus quer para você, para a sua vida. Não é? Às vezes eu fico muito assim, eu acho uma pessoa assim muito... como é que eu posso me expressar aqui? Assim,
é uma pessoa que só vai buscar a Deus na necessidade. E não para suprir uma necessidade, mas assim, é o prazer de você ir ao Senhor. É sentir um prazer de chegar diante de Deus. E ali diante do Senhor, você não faz pedido nenhum. Você só honra a Deus, você só adora a Deus, você só reverencia o Senhor. Quando você entra por esse caminho, você passa a entender o coração de Deus. É como o Senhor disse a princípio, né, em off, o Senhor disse assim, que quando Deus gosta de uma pessoa, então Deus age diferente com aquela pessoa. É bastante Deus gostar dele. Então Deus trabalha diferente. Quando você conhece Deus, então Deus revela o seu segredo para o coração do crente. Quando você conhece o coração de Deus, você sabe que o maior prazer de Deus é que eu testifique isso para alguém. Isaías capítulo 12, versículo 4 e 5. Diz assim, tornai notório os feitos do Senhor, contai quão grande e excelso é o nosso Deus. Então, a intercessão, em todo momento da nossa vida, a gente começa quando inicia amando a Deus. E depois, aí você entende o coração de Deus e você começa agora a aplicar esse dom maravilhoso na vida de alguém. Na vida de alguém, na vida de uma nação, na vida da igreja, na vida de pessoas da sua família. Então, aí você, quando sente esse prazer, você sabe que a necessidade agora é de você lutar por alguém. Porque a intercessão é você se colocar entre Deus e alguém. Então, a importância da intercessão na vida de uma pessoa, ela deve estar viva todo o tempo. Todo o tempo. Porque se você tem um relacionamento com Deus, você entende que através desse relacionamento, Deus pode abençoar A, B, C, D, através da oração, através da intercessão. Então a intercessão é uma das coisas mais maravilhosas. Agora tem aquele momento que você diz assim, não, eu preciso colocar isso em ação. E aí sim, independente daquilo que seja necessário e aquilo que está diante de você, aí você agora começa a mostrar para Deus que você o ama, sente o desejo do coração de Deus e você agora mira em alguém, numa nação, numa família ou em uma pessoa e você começa a interceder a Deus por aquela pessoa. É maravilhoso isso. O Senhor me fez lembrar aqui duas coisas que eu considero na Bíblia duas grandes orações feitas pelo apóstolo Paulo no início da sua jornada, né? Assim que ele passa a ter o conhecimento, aquele encontro com Deus, com Cristo, eu acho que essa oração ela deve seguir o cristão durante toda a jornada. O Paulo faz duas grandes orações ali. Quando ele cai por terra, ele escuta a voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele faz a primeira grande oração que deve ser seguida por todo crente. Diz assim, quem és, Senhor? É o desejo de conhecer a Deus. Exatamente. E a segunda grande oração é, que queres que eu te faça? Que queres que eu faça? É o que você falou. Aí ele se prontifica agora em querer agora atender os anseios do coração de Deus. Não por uma obrigação, não, mas porque ele conheceu a Deus. Quando ele conhece, Deus revela o segredo. Aí, porque eu sou Jesus a quem tu persegue, e quando ele caiu ali, eu creio que muitos textos bíblicos naquele momento veio à tona na sua memória. Ele não conhecia a revelação, palavra, né? A revelação foi acontecendo na mente do Senhor, de Paulo, de uma forma extraordinária, que ele chega a dizer assim, o que queres que eu faça? Ele reconheceu que ele estava diante do Senhor. Primeira coisa que ele fez foi orar quando chegou na casa lá, né, pastor? O negócio é sério. Mas, pastor, e que experiência, assim, de testemunho, de resposta, de oração, de intercessão, como o senhor falou, por uma nação, por alguém, que o senhor vivenciou, que o senhor pode compartilhar conosco nessa tarde? É interessante, pastor. A gente tem muitas. São muitas experiências, a gente pode falar a respeito desse assunto. Porque a intercessão é algo maravilhoso na vida de uma pessoa. Você já imaginou você interceder por alguém e sem precisar revelar que você intercedeu? Aí aquela pessoa chega para você e diz assim, e vai contar o testemunho do que aconteceu. Mas pastor, eu estava assim, eu estava passando por isso, e aconteceu algo assim na minha vida que eu nem esperava naquele momento, mas aconteceu assim. Que muitas vezes, na sua intercessão, na sua oração intercessória por aquela pessoa, então ela está contando e você imagina aqui que teve participação na vitória daquela pessoa. Mas você não precisa dizer, eu orei por você, eu intercedi por você, não precisa. Basta apenas você olhar assim e dizer, meu Deus, coisa maravilhosa, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por isso. Então, são vários momentos na vida de uma pessoa e principalmente quando a gente trabalha assim diretamente com o povo da igreja,
Porque o povo da igreja, eles contam muito para a gente as suas necessidades. Pastor, ore por essa causa. Eu estou com um problema assim na minha família, estou passando por isso, estou passando por isso. Aí tá certo, irmão, vamos orar. E a gente vai orar. E daqui a pouco a pessoa chega ali e diz assim, pastor, olhe, Deus me atendeu. Um exemplo da intercessão, eu estava descendo do púlpito de um trabalho de doutrina e uma das nossas irmãs ali em Vila da Base, que eu acredito que ela deve estar nos assistindo, e ali em Vila da Base ela chegou e disse, pastor, eu preciso que o senhor me ajude em oração. Eu estou passando um processo muito difícil, assim, explicou aquela enfermidade dela, aquele problema dela. E ela disse assim, e assim, quando eu vejo o senhor falando, o senhor dando uma palavra tudinho, eu sinto que Deus está dizendo assim, vai e conte sua história a Ele. E eu vim aqui contar ao senhor e eu preciso da sua ajuda. E eu perguntei a ela qual era o processo, qual era o problema dela. E ela explicou qual era o problema. E o problema era uma enfermidade, e uma enfermidade grave. Então, chegou em casa, fui orar. Dobrei o meu joelho, né, e fui clamar a Deus por ela. E eu digo, Senhor, a tua filha veio a mim, acreditando, me disse aquelas palavras, isso cai sobre nós, pastor, uma responsabilidade muito grande. Porque quando ela me disse assim, eu olhando para o Senhor dando a palavra, eu senti de Deus dizer, vá a Ele e conte a sua história. Isso é muito pesado para a gente. Então eu fui a Deus e contei a história dela. Senhor, ela está passando por esse processo, por isso. Estende as suas mãos, usa de misericórdia. E disse até a Deus, não olha para mim, Senhor. Não olha para as minhas falhas, as minhas fraquezas, mas olha para a tua filha. E comecei orando por ela, apresentando ela a Deus. Com pouco tempo depois, aí ela disse, pastor, e mostrou, ela disse, esse aqui era o meu exame. Esse foi o meu primeiro exame, foi esse aqui. Aí ela disse assim, pastor, veja o meu exame agora. Glória a Deus. Aleluia. E quando ela mostrou aquele exame, aí eu disse, mas minha irmã, que bênção. Ela disse, pastor, muito obrigado. Essa irmã ficou tão assim, agradecido pela forma, ela disse, eu agradeço pelas suas orações. Né? E ela ficou tão agradecida com aquilo que aconteceu, que pouco tempo depois, eu acredito que 3, 4 meses depois, ela teve um problema muito sério também, de saúde, também em outro membro do corpo. Aí já não foi Deus quem, segundo ela, disse assim, vá ao meu servo, não. Ela disse, pastor, olha, como o senhor orou pela primeira vez, e Deus me deu aquela grande vitória, eu não sinto mais nada, era no estômago, parece. Ela disse, eu não sinto mais nada, eu estou curada, eu estou com esse outro probleminha, pastor, no coração. E queria que o senhor me ajudasse a oração, porque Deus ouve a sua oração. Então, quando ela diz isso, aí já vem aquele peso de novo. Eu digo, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Pastor, por incrível que pareça, eu fui a Deus novamente pela vida daquela mesma irmã, ali em Vila da Base, e aí num trabalho na Polo, ela estava lá numa festa de circo de oração. Aí ela me chamou e disse, pastor, eu não lhe contei aquele outro problema tudinho, Deus me deu vitória também naquele problema, pastor. Glória. Deus resolveu a minha causa. Aleluia. Então, a intercessão é uma das coisas mais maravilhosas que Deus dá a gente, né? Esse sentimento dentro do nosso coração, para que a gente colabore e contribua também para o bem-estar daquela pessoa. Benção, né? Eu sei que se deixar mesmo, aí o tempo é pouco para contar os feitos do Senhor, mas irmão Ícaro, não é? Você, como senhor, como jovem, filho de obreiro, por certo, o conhecimento prático da oração é mais eloquente do que o conhecimento teórico, não é? Seria possível relatar, compartilhar assim, experiência de quando a intercessão teve o real impacto na sua vida? Amém, pastor. Quando a gente fala da oração no modelo de intercessão, eu me lembro de Marcos, no capítulo de número 2, com aquela passagem bíblica que 4 amigos levam um paralítico até Jesus, não é? E a casa estava cheia e eles subiram no telhado, abriram uma brecha e fizeram descer aquele paralítico diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, porque o texto ali está no plural, né? Deles, dos 4 que levaram. Isso. Deus opera um milagre na vida daquele paralítico. Então, quando a gente fala deste modelo de oração, a oração intercessória, a gente, assim como meu pai falou aqui, pastor, a gente se vê muitas vezes diante de algumas situações em que Deus quer ver essa união que há entre nós, né? Muitas vezes nós oramos por um parente, oramos por um amigo, oramos por uma pessoa da igreja. Um dos fatos que me marca muito, ele aconteceu ali na cidade de Custódia. Nós estávamos num trabalho de culto para a mocidade e naquele dia Deus desceu com a sua glória sobre a congregação e enquanto os jovens estavam tendo a oportunidade para cantar, para louvar, eu me coloquei no corredor ali da igreja, um corredor na lateral,
e baixei minha cabeça e eu fiz uma oração ao Senhor. E aquela oração, até hoje, sempre que eu lembro disso, é como que aquela cena volta na minha mente. Ali naquele corredor, sozinho, eu encostei a minha cabeça na parede e comecei a interceder. Eu disse: Senhor, honra a fé desses jovens, honra este culto que está sendo para a glória do Teu nome, salvando vidas, Senhor. Está tão difícil ultimamente ganhar vidas aqui no sertão para Ti. Salva vidas, Senhor, salva. E ali a minha alma foi elevada aos céus, né? A gente sente de fato quando o coração arde, queima. E o Senhor salvou muitas vidas naquele culto. Ainda antes da pregação, eu lembro das vidas se entregando ao Senhor, se dirigindo lá na frente: eu quero aceitar Jesus, e nós orávamos por ela, e depois vinham mais vidas e mais vidas. Então aquele culto foi algo muito glorioso, né? E a gente vê com isso o fruto da intercessão, né? A gente está ali clamando ao Senhor no oculto, no secreto, e Deus, ouvindo a oração, sabendo o sentimento que há na nossa alma, Ele começa a trabalhar, começa a agir, responder aquela oração por misericórdia. E isso foi uma das experiências, né, que me marcou muito. Sem contar das outras que passamos ali em África do Sul. A irmã Pérola, eu acredito que o senhor vai lembrar, né? A irmã Pérola, ela por muitas vezes precisou faltar nos cultos, porque quando chovia e a chuva batia na terra, aquela garoazinha, normalmente tem aquele cheirinho, né, da terra molhada, o petricor. E todas as vezes que acontecia isso, a irmã Pérola caía na cama, devido à sua asma, e não podia ir aos cultos. É por causa do vapor, né? Quente. Exato. E ela um dia contou na igreja, né, depois de um culto de doutrina, ela contou e disse: irmã Pérola, cadê a senhora? Senti falta da senhora domingo no culto. Aí ela contou esse fato, e na hora ali, o pastor, ele reuniu a igreja dos irmãos que tinham ficado logo após o culto. Vamos fazer uma oração aqui. E pastor, naquele dia, olha, eu senti um fervor na alma, uma certeza tão grande de que Deus estava naquele momento curando a irmã Pérola. Eu senti de uma forma que é outra experiência que me marca muito. E daquele dia em diante, a irmã Pérola testemunhou, né, que Deus de fato fez um milagre. E ela está lá servindo ao Senhor de domingo a domingo, sempre com muita alegria, aquele jeito dela. Se ela estiver nos ouvindo, ela fala o português também, né? Apesar de ser uma africana, ela fala o português também, e ela vai lembrar desse fato, que também foi uma vitória alcançada através da oração intercessória. Bênção, né? A gente ainda tem muita coisa para falar, mas temos que ir ao intervalo. A gente volta em instante, não sai daí, porque ainda temos muito a que falar ainda nesta tarde, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, pela graça de Deus, estamos de volta ao programa Intercessão. Estamos aqui hoje falando sobre a importância da oração e também sobre o testemunho, né? Testemunhos da intercessão. Estamos aqui com a presença do pastor Edson Ferreira e seu filho auxiliar Ícaro. Pastor, diante de sua experiência no campo de missões e na área, explique assim aos queridos irmãos as razões pelas quais devemos orar pela obra do Senhor. Pastor, tem alguns textos na Bíblia que eu acho muito interessante quando a gente fala de assuntos assim. Exemplo, quando a Bíblia fala feito o Salmo 127, fala de filhos, ele diz assim: os filhos são a herança do Senhor. Então eu entendo que se filhos são herança, automaticamente eu gerei, mas é como que Deus está dizendo para mim: os filhos são meus. Então você deve cuidar deles. Quando a gente fala da obra de Deus no todo, a gente tem que pensar dessa mesma forma. Tudo aquilo que eu faço na obra do Senhor, eu tenho que entender que é a obra de Deus. Então, quando a gente olha para Deus, porque eu vejo Deus como o maior intercessor, por incrível que pareça, Ele é Deus. Mas tem livros na Bíblia, tem textos na Bíblia que a gente vê Deus intercedendo. Deus age com o homem, lidando com o homem, como lidou com Moisés, como lidou com Josué, como lidou com outro. E a gente vê Deus ali instigando desses homens essa oração intercessória pelas pessoas. Então, por que a gente deve orar? Em primeiro lugar, porque ela é a obra de Deus. Ela é a obra de Deus. E eu, quando falo em oração, eu estou me dirigindo a Deus.
Deus olha para a gente, porque Isaías 66:2 diz assim: eis para quem olharei, para o quebrantado e contrito de espírito. Então, eu oro a Deus sabendo que Deus ouve a minha oração. E quando eu vou a Deus em relação à obra, eu estou cuidando da obra. Eu estou cuidando. Eu não cuidaria se eu fizesse da minha forma. Então, eu saio fazendo a obra, eu não preciso ir buscar conselho de Deus, eu não preciso buscar a direção de Deus, não. Eu sigo fazendo a obra do Senhor. Então, a obra é de Deus, mas quem está fazendo sou eu. Mas por que eu devo orar? Porque a obra é dele. E se a obra é dele, as coisas que acontecem aqui embaixo e a direção, a forma como Deus quer que a sua obra seja guiada, tem que ser por intermédio dele. Então, sem oração intercessória, não tem como a obra de Deus acontecer da forma que Deus quer. Isso. Então, a oração intercessória pela obra é mais do que necessária. É mais do que necessária porque a gente sabe que é um propósito. E esse propósito é alcançar pessoas, é alcançar vidas, é alcançar a gente, é pregar a palavra, é fazer com que eles conheçam a Deus. Então não tem como a gente fazer essa obra se não for intercedendo. Até porque, né, pastor, do campo de missões, o senhor que vivenciou, principalmente na África, a África ainda hoje é um grande desafio, né, para o missionário. E é importante que os irmãos realmente entendam a necessidade de clamar pela obra missionária, né? Porque assim, o missionário lá enfrenta grande desafio, né? Com certeza. Pastor, lá, olha, a obra ali na África, aqui a gente prega o evangelho e a gente traz a pessoa que ganhou o evangelho para dentro da igreja, ensina a eles os primeiros passos, discipulando, mostrando a ele. E às vezes, com 2 meses, 3 meses, a pessoa já está firmada, está firme, está indo para trabalho de oração, culto de doutrina, está fazendo a obra. E tem alguns até que nos surpreendem saindo na campanha evangelizadora e já compartilhando. Na África, a gente precisa ser mais paciente. Então, você ora pela obra, intercede pela obra e você intercede ali por aquela pessoa que aceitou o evangelho, para Deus dar a ele sabedoria, discernimento, prazer, para Deus ensiná-lo como orar, como jejuar, como ser um servo de Deus. Então você começa intercedendo por ele. Senhor, dá sabedoria a essa pessoa, dá prazer a ele, Senhor, para que ele sinta prazer em te buscar. Então a intercessão na vida daquela pessoa, ela é muito ampla, porque lá na África você vai ter que ir intercedendo, que eles é um povo muito amável, né? Às vezes eu digo em casa, os amigos quando perguntam, as pessoas perguntam, e África? Eu digo assim, até hoje eu sinto o cheiro daquele povo, porque é um trabalho maravilhoso ali. Só que é diferenciado daqui. Então se a gente precisa interceder aqui, lá muito mais, porque cada pessoa que chega e vem para Cristo, então essa prática da intercessão, ela tem que ser em todos os âmbitos da vida daquela pessoa. Então você intercede mais lá na África, você intercede mais, porque uma única pessoa, você não é simplesmente uma oração intercessória de abençoa ele, dá vitória a ele, não. Você tem que ser preciso naqueles pontos, você tem que interceder naqueles pontos, que me ensinou muito. E hoje eu pratico isso aqui, pratico com as pessoas daqui, mas isso ensina muito a gente. Então, Senhor, eu intercedo pelo conhecimento, para Deus dar a ele prazer na oração, de conhecer mais Deus através da palavra. Então a gente vai, por uma única pessoa, a gente intercede. Gasta tempo, né, pastor? Gasta tempo. O senhor me fez lembrar a oração do apóstolo Paulo pelos Colossenses. Quando o senhor estava falando aí, ele diz aqui, Colossenses capítulo 1, o versículo 7, ele diz assim: como aprendeste de Epáfra, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo assim, quando a gente recebeu o relatório de Epáfras, né? Sim. Aí ele diz assim, no versículo 9, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, de toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade e com gozo. Então a gente vê que Paulo ele tinha
essa preocupação, né? Com Que eles certeza. fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, cheios de sabedoria e de conhecimento. Eu achei interessante essa palavra que o pastor falou, Ícaro, porque ele não disse assim simplesmente, Senhor, abençoa fulano, mas não é só abençoar fulano, é Senhor, enche ele de sabedoria, conhecimento, dá desejo de orar, dá desejo de ler a palavra, te revela a ele, porque é importante para que veja a firmeza, né? Paulo disse assim que ele lutava para que o trabalho dele não fosse em vão, né? Eu acho Com que essa é a certeza. luta do missionário, né? E a gente vê o resultado, pastor. E a gente vê o resultado, porque com toda essa dificuldade, aí você começa a ver aquela pessoa Crescendo. vindo para a igreja e tudo mais, e buscando e tal. A gente tem um jovem lá hoje, né, que é o Neves, né? Neves chegou lá, assim, já era crente, ele já era um crente quando veio de Moçambique, e ele nos conheceu por intermédio do Google, porque ele passou aí para a África, né, e sem documentos. Ele saiu de Moçambique e foi para lá. E ele começou a trabalhar para um policial lá e o policial deu um telefonezinho a ele, porque ele levava os filhos do policial para o colégio. Então ele pegou e botou no Google ali, uma igreja de língua portuguesa. Então levou ele para Vanderbilt Park. E ali a gente conheceu ele e a gente começou trabalhando isso nele. Neves hoje é um servo de Deus. Servo de Deus, um menino atencioso, é um diácono hoje, né? Ele é diácono da igreja, mas uma pessoa assim super, pastor, desejosa de estar na presença de Deus. Neve, quando fala de Deus, a gente sente que a alma dele transborda de alegria. Então foi uma pessoa que a gente trabalhou assim, da sabedoria, da discernimento, intercedendo por ele em tudo. E Deus foi dando crescimento. E até hoje, quando ele fala com a gente, ele me chama de Senhor Pastor. Ele, Senhor Pastor, até hoje eu me lembro do Senhor. Muito obrigado pelas orações, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Então a gente entende que a oração intercessória nesse âmbito aí, ela é especialíssima para a vida de uma pessoa. Como é importante, né, pastor, estar intercedendo pela obra missionária, pela obra do Senhor. Porque aí, não somente por aqueles que se convertem, não somente pelos novos convertidos, mas especialmente pelos missionários e pela família do missionário, né? Porque a família do missionário, né, Ícaro, sofre muitos ataques, muitos embates, né? Sim, com certeza, pastor. Ainda falando sobre esse tema, eu vejo a oração intercessória, quando a gente aprende a orar, como chegar diante de Deus, eu vejo como uma corrente que já vem desde os princípios, né, da criação de Deus, porque se a gente hoje intercede por alguém, é porque alguém intercedeu por nós, né? Assim como Paulo orou pelos Colossenses para que Deus os enchesse de conhecimento, certamente alguém orou por Paulo, Sim. pedindo que Deus o enchesse desse conhecimento, né? Então eu vejo uma corrente que vai sendo formada e o seu cumprimento vai ser na volta de Cristo, né? Nós não teremos mais necessidade de dobrarmos o nosso joelho para orar e interceder, porque estaremos para sempre diante do Senhor, face a face. Mas, como o senhor citou aí, os embates lá na África do Sul, especialmente no continente africano, são muito fortes, né? A guerra espiritual. A gente ouvia dos nossos irmãos ali na comunidade do Muvango, uma comunidade formada por estrangeiros ali na cidade de Vanderbilt Park, fica um pouco fora da cidade. A gente via eles contando algumas experiências que tinham na vida pregressa, e como se comportavam, e qual a influência que essa vida pregressa tem na vida dos filhos, dos pais, dos parentes próximos. E a gente fica pedindo misericórdia ao Senhor para que o Senhor de fato os liberte, preencha a mente deles com o conhecimento da palavra a ponto de entenderem, como disse o apóstolo Paulo, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, né? E à medida que eles vão conhecendo mais de Deus, como foi citado aqui, o Ernesto, né? Diácono Ernesto, que é Neves, aprendeu isso. Hoje, com certeza, ele ensina, né? Ele prega a palavra de Deus onde chega, intercede, é um jovem de oração, é um jovem da palavra. Vez ou outra, a gente na correria aqui, ele manda uma mensagem, Mano Ícaro, ele me chama de Mano. Mano Ícaro, como é que está? Ore por mim, ore por nós, estamos orando por vocês, estamos com saudades. Então, a oração intercessória ela também cria esse elo, e é um elo muito importante que agrada, né, honra ao Senhor também. Eu achei interessante o senhor falando nisso, intercessória. Essa semana, ontem, aí eu falei com a irmã, disse, Patiô, minha irmã, como é que vai? Ela disse, hoje pela manhã meus joelhos viram o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Que bom, né?
que a gente sabe que tem irmãos que estão intercedendo por nós. Mas, Ícaro, a vida de comunhão com Deus não é fácil, a gente sabe, diante de desafios seculares, tais como a vida acadêmica, a vida social, a vida profissional. Como um jovem cristão pode conciliar essas dinâmicas sem perder a vida de oração? Pastor, veja só, hoje a gente tem um sentimento muito mais efetivo de que a volta de Jesus ela é iminente. Ele já está às portas. Porque há um texto na palavra de Deus que diz que os dias se abreviarão, né? A gente sente hoje que 365 dias no ano já não são mais como 365 dias anos atrás, né? Na década passada, no século passado. Parece que está geral, né? Cada um às vezes parece que o tempo está passando mais rápido, parece que está passando mais. E tudo isso devido à nossa correria também, claro, né? Claro. A gente hoje não consegue ficar sem estudar, sem trabalhar, sem atender às necessidades espirituais de estar na casa do Senhor, também participando do culto de doutrina, de escola dominical. Então, com isso, a gente vê o tempo passar de uma forma mais rápida. A gente acorda e daqui a pouco... Já está no vapor. Já está... gerando na quinta. Exatamente. Como diz o pastor Eldir. Exatamente. Mas esse é um aspecto que nós não podemos esquecer. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro da vida de Daniel. A Bíblia diz que quando houve por parte do rei um edito que dizia que não se podia orar a nenhum Deus, nem interceder-se a nenhum Deus, senão ao rei, a Bíblia diz que quando Daniel lê o edito, ele vai ao seu quarto, como costumeiramente fazia. Isso. 3 vezes ao dia abria a janela em direção a Jerusalém, dobrava o seu joelho e orava. A gente pensa que Daniel foi lá, se a gente lê o texto fora de contexto, a gente vai pensar que Daniel foi lá para pedir um socorro a Deus por aquele momento, né? Mas a vida de Daniel era uma vida de constância na oração. Desde os dias que Daniel chegou na Babilônia, e observe que Daniel era escravo, Daniel também era estudante, né? Porque quando foi chamado pelo rei para fazer parte daquele grupo seleto dos nobres, jovens que houvesse conhecimento, sabedoria, para que se ensinasse a língua dos caldeus, a cultura e tudo o que havia naquela região, Daniel já tinha esse costume. Porque aquele posicionamento que ele toma diante de Aspenaz e diz assim, olha, deixa eu te pedir uma coisa, me dê somente legumes e água. E Aspenaz diz assim, olha, não é coisa boa diante do rei, porque daqui a um tempo, quando ele pedir conta, ele vai ver que os vossos semblantes estão desfalecidos, decaídos. E a Bíblia nos diz, pastor, que Daniel faz aquela proposta, mas a vida de Daniel em oração era... por ser uma constante, fez com que Deus honrasse aquilo que ele pediu. Então, além de estudar, além de trabalhar, além de ser um escravo, além de tudo isso, Daniel arrumava tempo para oração. Isso. Porque ele sabia que a sua vida dependia disso. É por isso que o jovem ele não pode abrir mão disso. Independente, se trabalha manhã e tarde, estuda à noite, ele tem que arrumar uma brechinha ali. O apóstolo Paulo ele diz assim, orai sem cessar. Sem cessar, né? Na faculdade, no trabalho, no ônibus, casa. Né? Quando a gente pode ajoelhar, a gente ajoelha. Quando não pode, a gente está com a mente ligada no céu e orando, intercedendo por um livramento, né? Para que o Senhor ele faça, pela sua misericórdia, as coisas acontecerem. Quer dizer, sempre tem que haver um tempo para Deus. O senhor me fez lembrar agora um testemunho que um obreiro dele me contou. Ele trabalhando na sua empresa e ele começou a empresa começou a exigir muito dele, né? Então ele começou a dedicar-se muito tal, só que ele foi relaxando na sua vida de oração, de leitura da palavra, às vezes passava desapercebido, passava o dia inteiro sem ler a palavra e às vezes sem orar, porque já acordava no vapor, já na correria e tal. E a empresa exigindo bastante dele, né? Aí disse que num dia ele foi atender um cliente assim, da rápido, quando ele virou, ele meteu o rosto numa coluna da empresa e tinha escrito exatamente uma frase num cartaz: quem não dá tempo a Deus, vive perdendo tempo. É isso. Aí ele despertou, disse, rapaz, é mesmo. Quem não dá tempo a Deus, vive perdendo tempo. Quando você passa a dedicar tempo para Deus, você vai vendo que as coisas facilitam, né?
Deus ele vai criando oportunidades, até porque é desejo de Deus que a gente se chegue a Ele, né, pastor? Ele vai revelando segredos, né? E vai criando oportunidades. Você vê que quando o senhor fala sobre Daniel aí, a gente vê que quando Daniel propôs no coração ser fiel a Deus, Deus então abriu as portas para ele ser fiel. Sim. Facilitou. Né? Quando ele lançou a proposta para o chefe dos eunucos, ele achou graça diante do homem. E o homem realmente cedeu a proposta que ele fez. Ou seja, quando você dedica tempo para Deus, dá tempo a Deus, até porque Jesus chegou a dizer assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né? Então, é perder a sua alma, perder a comunhão com Deus, perder a... Então, é importante essa colocação que o senhor fez, porque o jovem cristão hoje, ele exige-se muito do jovem, né? Ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que correr, tem que estar à igreja e tem que ter cuidado para que a vida não se torne monótona, não fique só na rotina, né? E além disso, a guerra nas regiões celestiais, né? Guerra espiritual que nós enfrentamos hoje, ela é muito grande. Se nós de fato nos tivermos os nossos olhos abertos para entendermos que muitas vezes estamos em locais e que ali as coisas parecem ser muito naturais, né? A gente vai para uma sala de aula, chega na faculdade e está lá assistindo a aula do professor e parece que tudo ali é normal, né? Mas a guerra espiritual que há no nosso entorno é muito grande para tirar a nossa fé, para nos fazer vacilarmos, cairmos. E eu vejo que o jovem ele precisa hoje muito mais, né, buscar ao Senhor para manter a sua postura, assim como Daniel, porque o seu entorno, a quantidade, né, é muito maior, a pressão é muito maior sobre um do que um sobre o todo, né? Isso. Então, o jovem precisa, de fato, manter essa vida de oração. E o texto sagrado diz que nós devemos resplandecer como astros no mundo, né? Com certeza. Pastor, a gente já está chegando assim ao final do programa, veja como acontece tão rápido, né? Não é, pastor? A gente está assim, tem irmãos em casa que dizem assim, já? Porque realmente é gostoso o programa e a gente vai aprendendo. Mas diante dos testemunhos que já foram contados nesse programa, contudo, assim, gostaríamos de lhe pedir, o senhor, irmão Ícaro, que compartilhasse conosco um modelo de intercessão que o senhor mais admira nas Escrituras Sagradas e extrair desse modelo lições para todos nós. Modelo o senhor pode compartilhar. Pastor, também. Sem sombra de dúvida, o livro de Jonas. Eu amo aquele livro. Eu nem sei dizer quantas vezes eu já falei naquele assunto. O livro de Jonas, ele é especialismo nessa questão. Eu particularmente considero Jonas como um dos grandes pregadores e conhecedor de Deus, né? Pois é, porque naquele livro você encontra Deus como intercessor. Mas aonde Deus está como intercessor ali? Ora, tinha uma nação, os ninivitas, que eram inimigos do povo de Deus. Então Deus agora entra nessa história como intercessor. Ele vai a Jonas. E diz a Jonas assim, Jonas, vá a Nínive e pregue contra ela, porque a sua iniquidade, a sua crueldade subiu até mim. Vá. Então Deus se coloca como intercessor. Em que sentido? Se a gente ora a Deus, quando a gente intercede por alguém, a gente vai em busca de Deus. Como é que Deus está como intercessor? Vamos lá. Quando ele diz assim, vá à cidade de Nínive, Deus, através da vida de Jonas, vai me ensinar como eu devo agir em relação às pessoas. Porque Deus diz assim, vá a Nínive e pregue contra ela. Deus coloca Jonas como um intercessor, porque era isso que ele queria de Jonas. A intercessão ali era o seguinte, era ir ao povo de Nínive e pregar contra ela. Somente. Então ele iria interceder. Ele não tinha que ir ali e dizer assim, pregar a palavra e como aconteceu, ele esperar a destruição. Ele ia como um intercessor. Ele ia para levar a mensagem de Deus. Aí veja o que é que acontece. Ele toma outro rumo. Aí vai para Tarsis. Quando ele entra no navio, então vem aquela tempestade sobre a vida dele. Aqueles homens começam ali naquela batalha, cada um buscando ao seu Deus. Veja Deus num negócio ali. Veja como a trajetória de uma pessoa que conhece a Deus, como o Senhor disse, Deus vai levando ele para a intercessão. Por quê? O barco entra naquela situação. Então, quando mandam olhar no barco, Jonas está dormindo, traz ele para cá. Desperta, dormente. O que é que está acontecendo? A gente está aqui buscando ao nosso Deus em relação a isso. Veja que eles estavam orando. Aí Jonas diz, olha, o problema sou eu. Por quê? Porque eu sirvo ao Deus, Criador dos céus e da terra. Eu sou hebreu.
E o problema é comigo, porque e ele conta a história, porque o texto diz, eles ficaram sabedores da história de Jonas. Isso. Jonas conta para ele o que aconteceu, e eles ficam ali temendo. O que é que eles fazem? Eles começam a interceder. Veja que Deus envia Jonas para interceder pelo povo ninivita, chega no barco agora e Deus já transforma pessoas que não conheciam Deus em intercessores. Porque quando ele diz, eu sou o problema dessa situação, eles poderiam pegar, então vamos se livrar do problema agora e jogar ele embaixo. Não, a Bíblia diz que eles começam lutando contra a tempestade. Quando não conseguem, ele diz assim, o que é que a gente pode fazer para que a gente possa resolver esse problema? Aí Jonas disse, olha, é simples, é só me jogar na água. Me jogou na água, o problema está resolvido. O que é que esses homens fazem? Vai interceder por Jonas. Senhor, é uma alma inocente, não nos deixe matar uma alma. Então eles começam intercedendo. Veja para onde está ainda aí o livro já. Oração e intercessão. Eles oram por Jonas, jogam Jonas na terra, No mar. Aí Jonas vai para o mar, Deus leva Jonas à beira da praia e diz a ele, vai e pregue a minha palavra. Jonas vai e prega a palavra dele. Aí o povo se arrepende. Oração de novo. Deus enviou ele como intercessor e Jonas passa a ser agora um julgador. Porque ele fica triste em cima do monte dizendo, eu preguei a tua palavra. Não foi isso que eu te disse quando ainda estava contigo? Então veja o sentimento do homem. Aí quem é o intercessor agora? Deus. Porque o povo começa a clamar e Deus olhando. Então Deus dá a palavra a Jonas e a palavra deveria ser cumprida. E agora Deus é o intercessor do povo. Aí Deus diz, Jonas, é louvável essa tua atitude? E é sim, porque o senhor não mandou pregar? Eu preguei e o senhor não destruiu. Eu disse, rapaz, é porque daqui eu estou vendo 120 mil almas que não sabe discernir de sua mão direita e sua mão esquerda. Isso é muito amplo, porque Deus está dizendo, Jonas, eu te mandei para isso, para pregar a palavra, mas para que você entendesse que esse povo não sabe discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. Então Deus começa a interceder. Numa linguagem assim, muito própria do ser humano, Deus começa a lidar com ele. Como quem diz assim, Jonas, eu te chamei aqui para tu pregar a minha palavra e interceder por esse povo. Porque tu pregasse a palavra e eu estou te mostrando que o povo se arrependeu. O povo se arrependeu disso. Então você olha no livro de Jonas, você vê oração, livro da oração, né? Intercessão por todo o lado. É um dos livros mais, assim, que eu acho muito interessante nessa história da oração e intercessão, porque a gente vê Deus intermediando ali com o homem e ao mesmo tempo agindo, mostrando a eles a importância da oração e intercessão na vida do povo. E mostrando que a oração não é somente Deus atender os meus anseios. Exatamente. Mas é eu atender os anseios do coração de Deus. Exatamente. Era exatamente isso que Deus queria que Jonas fizesse, né? E o anseio de Deus é salvar. É salvar. Salvar. Interessante, né? Glória a Deus. Mas, e eu acho interessante, pastor, o senhor estava falando ali, eu fiquei pensando em Jonas e Jesus. Porque enquanto Jonas quer ver a destruição de Nínive, né? Porque os ninivitas não era flor que se cheira, que era um negócio terrível. Exato. Eles eram terríveis, né? Então Jonas queria a destruição dos ninivitas. E comparando com Jesus, Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Né? Que o Senhor teve que abrir mão de tudo para vir buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Exato. E é esse sentimento que Deus quer que nós tenhamos. A história ficou lá registrada de Jonas. Eu creio que para Deus mostrar que nós devemos agir como Deus e não como Jonas. Devemos obedecer, devemos ter o prazer de satisfazer o desejo do coração de Deus. Mas, pastor, chegamos ao final aqui do programa já, e a produção aqui já está aqui falando que já chegou ao final. Pena, nós queremos agradecer a sua participação conosco hoje no programa de sessão. Eu sei que esse programa é assunto para a gente ficar aqui falando o dia inteiro, né? Porque é muito rico, muito bom o assunto. Com certeza. Falar sobre a importância da oração. E também contando alguns testemunhos, e para nós é uma alegria tê-lo conosco. E o senhor fica à vontade para trazer as suas considerações finais, agradecimentos. Pastor Jefferson, eu quero agradecer também a Deus em primeiro lugar, em poder estar aqui, mesmo nessa correria do dia a dia de hoje, mas chegar aqui é um descanso para a nossa alma, quando a gente vem e trata de um assunto como esse, né? A gente fica com a nossa alma leve aqui. Eu cheguei tão estressado, quando cheguei aqui no princípio, a gente conversando, explicando um pouco da minha dor, mas agora estou com a alma tranquila, né? Porque a mensagem aqui sobre oração e intercessão traz essa calmaria para o nosso coração. Agradecer ao nosso pastor presidente pelo carinho, a confiança de ter nos escalado,
para que pudéssemos estar aqui com o Senhor, participando de um programa como esse, né? E ao mesmo tempo agradecendo a todos vocês que estão em casa, que participam desse programa, orem pelo pastor Jefferson, né? Por esse programa que é tão especial, para que Deus se utilize cada vez mais dos instrumentos que vêm aqui cooperar com ele nesta obra, para que o nome de Jesus seja glorificado. Muito obrigado por tudo mesmo. Eu que agradeço, pastor. Também agradeço ao Ícaro, né? Prazer tê-lo hoje nós conosco aqui no programa de Intercessão, compartilhando um pouquinho, quem sabe um dia a gente vai explorar mais o Senhor aqui no programa de Intercessão, né? Amém, pastor. Como disse a princípio, para nós foi uma honra. Foi uma honra. Nós atribuímos a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, né? Nosso agradecimento primeiro a Ele, por tudo que tem feito por nós. Ao nosso pastor presidente também, que tem nos honrado, né? Nos trazendo aqui a este programa através do Senhor, que coopera com Ele ali na superintendência das campanhas. E também a todos os nossos irmãos que estão em casa. Eu sei que muitos, eu posso citar ali as cidades por onde passamos, quando nós temos a oportunidade de encontrar com muitos deles, nós ouvimos eles dizer: estou orando pelo Senhor, viu, pela sua vida, para Deus fazer um milagre. Eu digo amém, da mesma forma, estamos juntos, na mesma batalha. Então louvamos ao Senhor pela vida da igreja, por todos aqueles que nos assistem hoje. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Então, pastor, nós vamos agradecer agradecer em oração, digo, a Deus pelos nossos irmãos e aproveitar, interceder por aqueles que estão fazendo seus pedidos agora nas redes sociais. Você que está passando por dificuldade, nós vamos estar agora elevando a Deus em oração e rogando as bênçãos pelos nossos irmãos, para que Deus conceda a vitória e também desperte o desejo de orar, de buscar, de interceder pela obra do Senhor, pela obra missionária, pelos obreiros, pela família dos obreiros. Eu acho que hoje nós aprendemos algo muito importante aqui, de que quando nos dirigirmos em oração por uma pessoa, não apenas devemos orar dizendo abençoe o nosso irmão, mas especificar detalhes, né? À medida que a gente vai intercedendo, o Espírito Santo vai direcionando, e como aprendemos aqui nesta tarde, especificar como Paulo, como o pastor intercedeu pelo Neves, né? Neves. Explicando detalhes. É claro que o pastor não apenas intercedeu só pelo Neves, né? Então aproveitar aqui o detalhe, porque alguns irmãos podem fazer, mas só por Neves, né? Lá claro, é uma constância, né? É por causa do tempo, que é curto, mas eu creio que o pastor também, ele intercedeu por muitos dos irmãos que onde ele esteve pastoreando, e ainda hoje intercede, né? Quando para conversar com Deus, uma hora fica pouco, né, pastor de joelho? Com certeza. Uma hora fica pouco. Que, por sinal, o Senhor Jesus espantou com os discípulos, se nenhuma hora pudesse velar comigo. Quer dizer, o tempo mínimo que a gente pode passar de joelho é pelo menos uma hora. O tempo mínimo, né, com Deus, porque se a gente for relatar as necessidades que realmente devem ser, a gente vai passar um pouquinho mais com o Senhor. Então nós vamos pedir aqui ao nosso irmão Ícaro, né, para Amém. Nos despedir em oração. O pastor abriu com chave de ouro e o Senhor fecha aí, intercedendo, Amém. Orando Amém. Pelos nossos irmãos e agradecendo pelo programa de hoje. Amém. Queremos convidar você que está em casa, neste momento, a fechar os seus olhos e elevar os pensamentos aos céus conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te agradecemos, ó Deus, por este momento na Tua presença. Neste programa Intercessão, Senhor, nós temos falado a Tua palavra, temos contado testemunhos que glorificam o Teu santo nome. E neste momento, Senhor, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, pedindo a Tua bênção, a Tua intervenção, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre a vida de muitos que nos assistem neste momento. Tu, Senhor, és conhecedor de todos os corações, as necessidades, ó Pai, físicas, emocionais, financeiras. Tu sondas, Senhor, acompanhas, contemplas todas as coisas, e nós te pedimos, por Tua infinita graça e misericórdia, abençoa os Teus servos, concede-lhes os desejos dos seus corações, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa o Teu servo, nosso pastor presidente, a sua casa, pastor Jefferson, toda a sua família, bem como a todos, Senhor, que neste momento, juntamente conosco, elevam os pensamentos em oração a Ti. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, contamos com a sua audiência. No próximo sábado, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com o nosso programa Intercessão. Não esqueça, sábado, a partir das 5h30 da tarde. Nós vamos pedir ao pastor que vai impetrar a bênção para nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, e todos dizem amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.